Então, minha irmã, a senhora pergunta sobre o que é a mensagem de uma só pessoa, né? São duas perguntas, né? Mas essa primeira aí, o que é a mensagem de uma só pessoa? Bom, o irmão Brana fala sobre isso na mensagem Quem Dizeis Ser Este, né? Falando a respeito de Coré, Datã e Abirão, e de se aquela mensagem de uma só pessoa, de um só homem, eles não a queriam, né? Por quê? Porque Moisés foi um profeta escolhido por Deus. E qual é a vindicação do ministério de Moisés? A vindicação do ministério de Moisés é aquela mesma vindicação do ministério do irmão Brana. É a aparição, a vinda da coluna de fogo para conversar, para falar, para orientar estes homens. Moisés recebeu a coluna de fogo, né, lá na sarça ardente, quando ele pastoreava, ele viu aquela sarça ardendo, aquela era a coluna de fogo. Então a coluna de fogo veio, a coluna de fogo nada menos é do que o Senhor Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. A coluna de fogo veio a Moisés e nós conhecemos a história do que ela disse a Moisés, né? Vai, né? Tenho visto a aflição do meu povo. Então ela dirigiu, guiou Moisés para poder ir e tirar o povo do Egito, né? Mas todo o trabalho era feito pelo Senhor Jesus, né? Pela coluna de fogo. O irmão Brana diz na mensagem: obedeça a voz do anjo, parágrafo 9. Moisés nunca fez nenhum milagre, né? Foi o anjo que ia diante deles que fazia os milagres, né? Então o trabalho não é o trabalho de um homem, né? Aquele homem ele é escolhido para aquele trabalho. E aí se levantou Coré, Datã e Abirão e quiseram também se tornarem líderes, mas sem essa vindicação da coluna de fogo, sem essa vindicação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então aí o irmão Brana diz, aquela mensagem de uma só pessoa, eles não a queriam. Quer dizer, eles disseram, tem mais pessoa santa, Moisés, não é só tu que é o santo. Moisés nunca disse isso, que só ele era o santo. Mas só a ele é que veio a coluna de fogo. Só a ele é que veio o Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece em todo o tempo, irmã. O Senhor Jesus Cristo, ele vem a um profeta. Ele escolhe um homem e só aquele homem. Ele fala com aquele homem e dá a sua mensagem através daquele homem. Nenhum outro homem tem o direito de trazer para si a responsabilidade de também trazer uma mensagem se a coluna de fogo não manifestou a ele. Entende? Da mesma forma é nos dias que nós estamos vivendo. Deus escolheu o irmão Brana e a ele veio a coluna de fogo. Desde o dia do seu nascimento, com poucos minutos de vida, aquela coluna de fogo, ela pairou sobre o bercinho do menino e o acompanhou durante toda a sua vida, dando visões, falando com ele. E aquilo até mesmo, uma certa altura da sua vida, o perturbou, porque como ele tinha visões e ele ouvia aquela voz, ele se tornou uma pessoa perturbada porque ele não entendia aquilo. Quando ele conversava com os ministros na Igreja Batista, eles disseram que aquilo era do demônio, que era do diabo, né? Até que um dia ele resolveu, de uma vez por todas, que iria entender aquilo, né? E aí nós conhecemos a história que o irmão Brana fala, como o anjo veio a mim em sua comissão, quando ele foi para o mato, né? Para aquela cabana abandonada, e resolveu ficar em oração e não voltaria para casa enquanto não obtivesse uma resposta. Aí, lá pela madrugada, o anjo
saiu daquela coluna de fogo um homem, isso é Deus, né, mudando de aparências, né, que nós chamamos teofania, e foi e falou com o irmão Brana, né, sobre a vida peculiar, o nascimento peculiar, que as vozes, que tudo aquilo que ele ouvia, as visões, aquilo era dado por Deus, né? E que o mundo não pode compreender aquilo, assim como não compreenderam na pessoa do Senhor Jesus, o mundo também não poderia compreender como aquilo podia estar acontecendo na vida dele, né? Chamaram Jesus de Beelzebub, de adivinho, né? Então, desta mesma forma, seria com ele. Ou seja, irmã, a coluna de fogo, ela veio a William Branham nesse tempo, né? A coluna de fogo veio a Paulo, a coluna de fogo veio a Moisés, a Paulo e a Branham, né? É o que diz Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ontem com Moisés, hoje com Paulo, eternamente com Brana. Ou seja, essa é a mensagem de um homem só, né? É Deus vindo a um profeta, é o Senhor Jesus vindo a um profeta. O que é esta coluna de fogo? Esta coluna de fogo é a palavra. No princípio era o verbo, né, que é a palavra, que é o logos. É exatamente essa coluna de fogo. E esse logos, esta palavra era Deus, estava com Deus. Esta coluna de fogo é a forma visível do nosso Deus. Então ela vem ao profeta, porque a palavra ela vem ao profeta. Todo homem que se determina ou se chama ou se auto-intitula um profeta, ele tem que ter recebido a visita da coluna de fogo. Senão, ele não é um profeta. Ele pode ter tido uma experiência, recebeu a visitação de algum anjo, porque próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz, mas aquilo tem que estar na Escritura, aquilo tem que estar na Bíblia, né? Aquilo que acontece com qualquer homem já tem que estar predito na Bíblia que aconteceria para que a gente possa conferir. E nós podemos conferir com a Bíblia que nesses dias em que nós estamos vivendo, a palavra viria à noiva. Esse é outro ponto que eu gostaria que a irmã guardasse bem, porque a palavra vindo à noiva, ou seja, a coluna de fogo vindo à noiva, é o Senhor Jesus vindo ao sétimo anjo. Porque há uma grande falha na mensagem, irmã, que eu percebo, é que eles não conseguem ver o irmão Brana como noiva, entende? Eles colocam o irmão Brana como Jesus Cristo, como noivo, e não conseguem vê-lo como noiva, né? Eles dizem, afirmam, Deus enviou um profeta à sua noiva, quer dizer, dá a entender e parece que o irmão Brana está à parte da noiva, parece que ele está numa plataforma, no patamar, à parte da noiva. Não, o irmão Brana é noiva, é um membro da noiva. E aí eu já começo a responder a outra pergunta da senhora, né? E, por quê? Porque quando a gente crê que o irmão Brana não é noiva, mesmo que inconsciente, o povo da mensagem não afirma isso, mas inconscientemente, sem perceber, não vê que o William Branham é noiva. Por quê? Porque eles dizem, olha, ele foi enviado para nós, que somos a noiva. Poxa, nós somos a noiva, mas ele também é a noiva. Jesus Cristo veio à noiva, a coluna de fogo veio à noiva, a palavra veio à noiva. Como que a palavra veio à noiva? Quando a palavra veio ao William Branham. Quando a palavra, a coluna de fogo veio ao William Branham, ali está o representante da noiva. Por isso que quando não conseguem enxergar o irmão Branham como noiva, eles vão colocar outro homem como representante da noiva. Eles vão tirar o irmão Branham do quadro e vão se colocar como representantes desta noiva, quando na verdade quem foi o representante da noiva desse último dia foi o sétimo anjo, William Marion Branham. Foi a ele que a coluna de fogo veio.
Foi a ele que o Senhor Jesus Cristo veio. E essa é a mensagem de uma só pessoa. E eles não a querem. Eles não a querem. Eles acham que eles também têm um dom, que eles também têm um ministério, que eles também são profetas. Não. A palavra veio somente a William Branham. Essa é a mensagem de uma só pessoa, né? A coluna de fogo veio a Branham. E vindo a Branham, é vindo a noiva. A coluna de fogo não veio às denominações, não veio aos pentecostais, aos batistas, aos metodistas. Ele escolheu uma pessoa, ele escolheu um homem, e através daquele homem ele pôde concluir o seu ministério, pôde concluir o seu segredo, porque esta palavra ela tem um segredo, irmã, que era um segredo desde antes da fundação do mundo, né? Este segredo, né, que é os sete trovões, esse segredo que é um nome, que é o nome original da palavra, né? Esse nome é um nome original da palavra, é o nome da família, o nome original da família de Deus. Isso nunca foi revelado, né? Não pôde ser revelado quando essa palavra se fez carne na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que Jesus, ele teve que mudar de nome, porque essa não era a revelação do nome original ou da palavra original de Deus. Então, quando esta palavra original vem nos últimos dias, depois de ele concluir todo o seu trabalho de intercessão, ele agora pode revelar aquele mistério, aquele segredo original que nunca pôde ser revelado, né? Desde o Velho Testamento, desde o tempo de Moisés, dos profetas. Moisés até perguntou por este mistério. Quem és tu? Quando os filhos de Israel me perguntarem o teu nome, o que eu digo para eles? Então, não era tempo, porque aquilo só poderia ser dado quando aquele livro original fosse manifestado. Aquele livro que foi dado a Adão, né? Aquela palavra que foi dada a Adão, né? É a palavra, o livro é a palavra, é um nome. Aquele nome foi dado a Adão, né? Aqueles filhos que Adão traria à existência pela vontade perfeita de Deus teriam aquele nome daquela palavra original. E isso não pode ser feito por causa do pecado. Então, o que Deus faz aqui nos dias da voz do sétimo anjo? A palavra é dada à noiva. Aquele mistério é dado à noiva. Aquele segredo é dado à noiva. Por isso foi dado ao William Branham, noiva. O sétimo anjo, noiva. Então, o que acontece? É o que o irmão Branham prega na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, quando ele diz que é um mistério tríplice. Deus em Cristo, ou seja, foi Deus em Jesus, Cristo na igreja, ou seja, Cristo na igreja é Cristo em Branham. O que é Cristo? Cristo é a unção, é a coluna de fogo, é a palavra. Cristo na igreja é Cristo em Branham, é Cristo no sétimo anjo, é a coluna de fogo na noiva, é a coluna de fogo se materializando no corpo da noiva. A noiva é terreal, o noivo é celestial. Por quê? Porque o noivo é a palavra, né? Não é o que nós temos pregado pelo irmão Branham, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. A noiva vem da terra, a noiva sobe da terra, a noiva está na terra, o noivo vem do céu, o noivo veio nos dias da voz do sétimo anjo e veio a noiva. A palavra veio a William Branham, a palavra veio à noiva. E esta é a mensagem de um homem só. Nenhum outro homem pode dizer que ele recebeu a palavra e que ele também tem a revelação e que ele também tem um mistério para proclamar. Porque Jesus Cristo já se comprometeu com a sua noiva quando tomou um representante dela e se revelou para ele. O irmão Branham disse que ele está agora sussurrando seus segredos ao ouvido dela, né? Ou seja, quando Cristo desceu do céu em Apocalipse 10, ela já tinha um ouvido, o corpo dela já estava pronto, né? Mensagem Coisas que hão de ser, parágrafo 36, o irmão Branham diz que nós temos chegado à perfeita manifestação da estatura do corpo da noiva. Hoje, né? A noiva, ela começou a subir no tempo de Lutero, né? Nasceu na era de Lutero,
No tempo de Wesley, ela se ergueu um pouco mais na santificação. Na era pentecostal, a noiva estava quase formada, mas nos dias da voz do sétimo anjo, a noiva está com seu corpo perfeitamente sobre a terra. Tanto que Cristo pode vir a ela e se materializar, né? Se tornar o cabeça dela. E isso é a mensagem de um homem só, irmã. Se eu me levantar aqui e dizer que eu tenho uma mensagem, que eu sou um profeta, que eu tive uma visão, que eu preguei algo que nunca ninguém pregou e que agora é comigo, é falso. A palavra nunca veio a mim. A coluna de fogo nunca veio a mim. A coluna de fogo tem que vir a mim. E tem que estar ali na Bíblia escrito algo que a coluna de fogo, depois de se materializar em Brana, se desmaterializaria. Deus cometeu um equívoco ao se entregar ao sétimo anjo para poder se entregar a outra pessoa. Não, não há erros, não há equívocos na palavra de Deus. Então, quando aquilo foi feito nos dias da voz do sétimo anjo, aquele é o único homem que Deus veio se entregar, se materializar, se revelar. Revelou o seu mistério através daquele homem, deu a sua palavra àquele homem, ou seja, a coluna de fogo foi dada a Brana. Sabe, irmã? Isso é coisa boa. Então, isso é a mensagem de um homem só, né? E os homens a pervertem. Por quê? Porque o diabo, ele não pode ser a palavra, mas ele a perverte. Ele pega, distorce o parágrafo, prega 99% da verdade, distorce aquele 1% para ele se colocar no quadro e contaminar o cenário, distorcer o cenário, causar uma desgraça total, como Satanás fez no Jardim do Éden. Ele pregou 99% da verdade e aquele 1% foi a sua própria interpretação, né? Satanás chegou pregando para Eva, não é assim que Deus disse? Deus disse isso, 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 e Eva, é exatamente isso que a palavra disse, exatamente isso que Deus disse. Oh, ela ficou impressionada com aquilo que Satanás estava pregando. Ele foi o primeiro pregador que se apresentou a Eva. E depois daquilo ele disse, não, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é bem assim. Aí Satanás vem com a sua própria interpretação. Então, hoje, muitas vezes, nós somos enganados, né, por um tempo, porque o eleito não pode ser enganado, irmã, sabe? Por um tempo, por quê? Porque o diabo, ele vem até nós pregando a verdade. Ele transfigura-se em anjo de luz. Ele não é a verdade, ele não é a palavra, ele não é a luz, mas ele transfigura-se naquela verdade, ele parece ser a verdade, ele prega a verdade, ele tem 99% da verdade, mas no finalzinho ele injeta 1% de mentira e engana a terça parte dos anjos. Então, irmã, a mensagem de um homem só é a coluna de fogo, o Logos, o Senhor Jesus Cristo vindo a William Branham. E isso é irrevogável, porque quando isso acontece, terminam as eras da igreja. Terminou as eras da igreja, nós entramos na pedra de coroa. Na pedra de coroa é algo além do tempo. A pedra de coroa é a eternidade. Eu creio que a irmã deva saber sobre isso, né? As eras da igreja, a sétima era da igreja, a era de Laodiceia, ela vai até o rapto para poder abrigar os laodiceanos, os crentes denominacionais, mas para a noiva, a era de Laodiceia já se encerrou em 1963, quando desceu do céu o Apocalipse 10, a pedra de coroa. E quando a pedra de coroa manifesta, a noiva é chamada de Laodiceia, ou seja, estava na terra o sétimo anjo, a brecha 41, no tempo da vinda da pedra de coroa. Quando Cristo veio do céu, ele tomou o sétimo anjo de Laodiceia e o elevou acima das eras na pedra de coroa e se tornou um com ela. No caso, William Branham, ela, ele, a palavra, a coluna de fogo. É o que o irmão Branham diz na mensagem, o lugar provido por Deus para adoração, do dia 25 de abril de 65, que a perfeição do Filho do Homem, né, na era da pedra de coroa, 223, provando a sua palavra, a era do Filho do Homem, a era da noiva, é a perfeição do Filho do Homem, quando marido e mulher estão se tornando as mesmas pessoas, estão se tornando um. Então aquilo é irrevogável, porque aquilo é para a eternidade, porque não há tempo na pedra de coroa.
né? A gente conta o tempo na era de Éfeso, na era de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim sucessivamente até Laodiceia. Mas quando termina a era de Laodiceia, a sétima era da igreja, nós entramos na oitava pedra, que é a pedra de coroa. É onde Cristo e a noiva, onde é Brana e a noiva, ou agora Brana para mim agora é a coluna de fogo, certo, irmã? Porque aí quando tem o casamento, o marido, o noivo, a palavra, ele dá o seu nome para a sua esposa, a sua mulher. Então a palavra foi dada a William Brana. Que palavra? A coluna de fogo. É aí que nós passamos a conhecer os sete trovões, o novo nome, o nome original da palavra, porque ela foi dada para a noiva. Ele deu à noiva a sua palavra, ele se casou com ela, ele se uniu com ela, ele se tornou um com ela. E isso é a mensagem de um homem só. Ele não se casa com mais nenhuma. Amém, meu irmão? Vou parar por aqui. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu vou mandar mais um áudiozinho para responder a sua segunda pergunta. Tá bom, meu irmão? Então, isso é a mensagem de um homem só. É Deus vindo ao sétimo anjo, a coluna de fogo vindo exclusiva e unicamente a William Branham e a mais ninguém.